Oi pessoal, eu sou Emanuel Silveira da 3D Legacy. E se você tem uma impressora 3D ou está pensando em adquirir uma para poder ganhar dinheiro com ela e transformá-la num negócio lucrativo, esse vídeo vai te auxiliar e muito. Essa dica vai ser muito interessante, pois hoje eu vou mostrar uma técnica de como fazer a sua impressora 3D produzir literalmente infinito, sem parar. Ela só vai parar se você quiser ou por falta de filamento. Do contrário, e se não houver queda de energia, ela vai produzir sem parar, sem precisar do auxílio humano. Esse método que eu fiz, o que ele faz? Por exemplo, imagina que você está fazendo vasos decorativos e imagina que cada vaso gasta mais ou menos 5 horas para poder fazer. Você coloca um vaso, ele passa 5 horas, a impressora termina e fica lá parada. Se você não estiver perto da impressora, quando você lembrar, você vai lá e retorna, retira o vaso da mesa da impressora, vai lá na telinha, escolhe o programa de novo e coloca novamente para poder fazer outro vaso. Faz de conta que gasta 5 horas e que esse vaso terminou de noite. Aí você está precisando de fazer uma alta produção. Aí você fica naquela, nossa, vou ter que ir lá na impressora, né? Às vezes ela está lá no trabalho, ou às vezes ela está em outro local da casa, ou às vezes está tarde, você não quer mexer mais com isso. Aí você fica assim, nossa, eu vou ter que ir lá na impressora para colocar mais um vaso para fazer. Aí, ou então você não coloca e você fica automaticamente com a consciência pesada pensando, nossa, vai ficar a noite inteira parada, olha, o vaso vai terminar 11 horas da noite e vai ficar de 11 horas até de manhã, até eu voltar parado. Com esse método que eu vou mostrar para vocês, isso não acontece. O que ele faz? Ele imprime a peça, termina a peça resfria, a própria impressora movimenta, retira a peça da mesa aquecida, a peça cai no chão, logo em seguida já começa a esquentar e fazer uma nova peça. E assim fica infinitamente por determinadas vezes que você escolher. A hora que você quiser encerrar, é simplesmente ir lá e cancelar a impressão. Mas enquanto você não cancelar, ela vai ficar infinitamente produzindo. Você vai ter a máxima eficiência que a sua máquina pode ter. É lógico que para isso poder dar certo, não serve para todos os objetos, mas serve para a grande maioria. E é lógico também que tem algumas recomendações para você ter sucesso nessa prática. Como eu sei que vai ser útil, repetindo, eu sou Emanuel Silveira da 3D Legacy, me ajuda, porque eu vou ajudar vocês agora. Então se inscreva no canal, clique em curtir e mais importante de tudo, escreva algo nos comentários sobre o que você achou sobre esse conteúdo que eu vou mostrar agora. Eu dividi ele da seguinte forma. Agora eu já vou mostrar para vocês na prática como que funciona. Eu vou explicar o que está acontecendo, como que movimenta. Logo em seguida eu vou para a tela do fatiador, mostrar como configurar e como transformar o arquivo G-Code. E primeiro de tudo, não importa a marca da sua impressora 3D e também não importa qual fatiador que você está utilizando. Serve para qualquer impressora 3D de filamento e serve também para qualquer tipo de fatiador. E depois que eu mostrar para vocês como transformar o seu G-Code para a sua impressora trabalhar sem parar, no final do vídeo eu vou falar sobre todas as recomendações de segurança para a sua impressora fazer de uma forma eficiente, sem danificar ela e ter o resultado positivo da forma que você espera. Agora vamos lá? Já fez esse vaso pequeno, deu certo, aqui está o local que a mesa jogou ele, ali finalizou o vaso médio, já está quase chegando na temperatura de 35 graus para a automação continuar. Vamos verificar. A mesa está a 38 e tem que chegar a 35. Quando a mesa cair para 35 graus, o eixo Z vai descer o carro a 5 milímetros de altura e a mesa vai arredar para trás. Na hora que a mesa arredar para trás, o vaso vai colidir com o frame do eixo X e vai ficar para trás. Assim que acontecer isso, a mesa começa a aquecer novamente. Assim que ela aquecer, faz o home, o bico aquece e automaticamente já começa a fazer um novo arquivo. Nesse caso, eu coloquei para poder fazer no mesmo arquivo. Começou a automação, vamos ver.
Deu certo, não deu tranco, o meu medo era a peça ficar muito fixa na mesa. Deu certinho. Agora vamos deixar ele parado ali e vamos ver o que acontece quando iniciar a nova impressão. O vaso pequeno tinha parado ali na lateral. Na hora que iniciou a impressão desse vaso, ele caiu aqui na frente. Mas aí voltando ao arquivo. Nesse mesmo arquivo eu coloquei 3 arquivos dentro de um só. Eu coloquei para poder fazer um vaso pequeno, um médio e agora vai iniciar o próximo, que é o vaso grande. Você pode fazer um único arquivo repetidamente quantas vezes quiser. Aqui esses 3 somados dá 12 horas. Se eu quisesse, eu poderia, por exemplo, colocar só o vaso médio e falar, eu quero repetir esse arquivo 10 vezes. Aí era só dar Ctrl+C, Ctrl+V igual a forma que eu vou explicar, porque tem que obedecer algumas instruções. Porque basicamente o G-Code a gente vai trabalhar com cabeçalho, meio e rodapé. Aí tem as partes certas para poder replicar de forma que gera o loop. Esse vaso médio aqui, ele gastou, deixa eu verificar ali, 6 horas. Se ele gastou 6 horas, se eu repetir ele 10 vezes, então quer dizer que a impressora vai trabalhar sem parar durante aproximadamente 60 horas. Mas você pode chamar arquivos diferentes, não precisa de ser o mesmo modelo, pode ser modelos diferentes, tamanhos diferentes, não importa. É lógico que obedecendo um tamanho mínimo, porque senão o frame passa por cima da peça. A mesa aqueceu, vai fazer o home. Fez o home, daqui não dá para ver, mas agora o bico começou a aquecer. E detalhe importante, aquela linhazinha de impressão que faz no início da peça, uma linha que faz no cantinho da mesa, eu deixei para poder fazer apenas a primeira vez para iniciar a saída de fluxo de filamento. Nas outras demais peças, eu não coloco para poder fazer aquela linha lateral, porque como aquela linha ainda vai estar na mesa, senão vai ficar repetindo uma impressão por cima de outra. E outro detalhe importante, não deixe no arquivo, não importa o fatiador que você está utilizando, não utilize brim, nem skirt, nem raft, deixe sem nenhum. Porque senão o vaso vai sair, ou a peça que você escolheu fazer vai sair da mesa, mas o brim pode ficar, ou no caso o brim pode atrapalhar a peça descolar da mesa, com certeza vai atrapalhar, porque o brim é para ajudar a fixar e a gente não quer isso. E o skirt, o que vai acontecer se a gente colocar skirt? A peça vai sair da mesa e o skirt vai ficar. Aí se você depois, logo em seguida, for fazer uma peça maior, a peça vai ser impressa em cima do skirt. Então, não coloca brim, nem coloca skirt. Já está a 207 graus, daqui a pouco a impressão inicia. Vamos acompanhar a tela um pouquinho mais de perto. 209 graus o bico, a mesa já está aquecida, daqui a pouco vai iniciar. Aí, certinho, e já iniciou a impressão do próximo arquivo de forma automática. Agora é o vaso grandão. Olha aí, onde que foi parar? Parou do lado da outra. Vaso pequeno, vaso médio, e agora lá vamos nós para o vaso grande. Então, tudo certo. A única coisa que eu vou melhorar é o que eu vou fazer. Vocês observaram que quando a peça termina, a mesa vem toda para cá, o eixo Z levanta 10 milímetros e ele fica recuado no meio. Quando ele vai empurrar a peça, a cabeça de impressão ela vem e bate na peça. Pensando bem, eu vou modificar isso. Eu não gostei desse detalhe. Deixa eu aproximar para explicar melhor. Cuidado aqui para não esbarrar na peça, para não tirar a posição, que eu quero manter elas na posição para ver onde que cada peça vai cair. O que acontece? Esse carro aqui ele fica parado no meio. Na hora que a mesa vai para trás, a peça bate aqui na cabeça de impressão. Mas imagina que sua peça fique um pouco mais fixa na mesa. O que vai acontecer? Aqui vai sofrer um impacto grande e se você ficar repetidamente fazendo isso, você vai começar a criar
folga no Gantry. O Gantry é esse conjunto aqui com rodízio, e a gente não quer isso. Então, o que eu vou modificar no arquivo que eu vou mostrar para vocês lá no fatiador? É coisa muito simples, é só mudar o valor. A minha mesa é de 235. Lá eu coloquei para no final da impressão, o eixo X fica parado a 117, que é a metade de 235. Aí ele fica parado no meio. O que eu vou fazer? Terminou a impressão, a peça, o eixo sobe 10 milímetros, a mesa vem toda para frente e o carro, em vez de ficar parado no meio, eu vou mandar ele ficar parado aqui no canto, bem no cantinho. Porque fazendo isso, na hora que a mesa arredar para trás para tirar a peça da mesa, quem vai bater na peça não vai ser o carro, vai ser o frame inteiro. O frame tem muito mais sustentação do que o Gantry, então eu não vou folgar a minha impressora e nem vou atrapalhar, porque se for para criar folga mecânica, esse processo não valeria a pena. E tem um outro fator importante também. Observe esse carro. Olha a grossura dele. Tá vendo? Ele é bem profundo. Daqui até aqui, ó, dá um tanto assim. Se a gente deixar ele no meio, se você colocar uma peça muito grande, o que vai acontecer? Essa peça vai chegar até quase lá no fundo da mesa. Aí, quando o eixo Z for descer para poder empurrar a mesa, o que vai acontecer? O parte do carro vai descer em cima da peça e vai colidir e não vai dar certo. E você vai desgastar a sua impressora porque você acabou de gerar uma colisão. Isso não é nem um pouco bom. Então, de toda forma, vai ser melhor no final da automação esse carro vir lá para o canto e a peça bater no frame. Eu vou agora para a tela do fatiador, vou explicar para vocês, vou gerar um arquivo, em vez de gerar vasinhos, igual eu fiz esses aqui, eu vou gerar só um cilindro no modo vaso, um cilindro oco, para poder imprimir bem rápido. Vou até colocar uma velocidade de impressão mais alta, porque aí eu consigo fazer essa automação repetindo ela entre 10 a 20 vezes, e eu vou fazer usando o mesmo cilindro todas as vezes, mas você pode mudar os arquivos para o arquivo que você desejar. Aqui a intenção é mostrar que você consegue fazer os seus arquivos trabalharem de forma automática, de forma que dá autonomia para a impressora. Qual que era a ideia aqui que acontecia com esses vasinhos? Tem vasinho aqui que gasta 4 horas, gasta 6 horas. Às vezes eu colocava um agora, ó. Agora é o que? 7 horas da noite. Aí ele iria acabar, por exemplo, meia-noite, 1 hora da manhã. Eu não vou sair da cama para poder colocar uma nova impressão. Então, essa impressora ficaria a madrugada inteira parada, inutilizada, ociosa. Fazendo esse tipo de automação, você consegue aumentar e muito o rendimento e a sua produtividade. Isso é interessante. Aí eu vou agora para a tela do fatiador, vou gerar o arquivo do cilindro e depois a gente não precisa mais do fatiador. A gente vai trabalhar com o bloco de notas. Por incrível que pareça, essa automação é feita no bloco de notas. E no meu caso, eu vou utilizar o fatiador Cura, mas não importa qual fatiador você vai utilizar. Pode ser o Simplify, pode ser o Prusa, o Orca, Ideia Make, Slicer. Não importa, porque no final das contas, todos os fatiadores, de uma forma bem simplória falando, divide o arquivo G-Code em 3 partes, que é o cabeçalho, o meio do arquivo, que é onde acontece todas as movimentações, e o rodapé, que é onde finaliza a impressão e desliga todos os movimentos e resfria tudo que precisa de resfriar. E para provar para vocês que esse método funciona e é muito legal, ontem no final da tarde eu gerei o arquivo para produzir um vasinho tipo esse aqui de 80 por 80 milímetros. Agora são aproximadamente 7 horas da manhã do dia seguinte. A impressora está funcionando perfeitamente até então, sem parar. Vamos ver o que está acontecendo? Olha aqui no meu chão da minha área de trabalho. Olha que interessante, ali é uma BQ B1 e olha a quantidade de vasos que já fez. Se a impressora nesse exato momento está parada, quer dizer que ela terminou mais uma impressão e está esperando agora a mesa chegar a 35 graus. Olha lá que legal, ó. Acabou de acontecer, tá vendo? Olha lá, empurrando mais o outro vasinho. Pronto, ele vai ficar parado ali no cantinho. E nesse exato, ó, aí eu coloquei para dar esse apito mostrando que encerrou mais uma produção. E nesse exato momento, de forma automática, ela já fez o home, já começa a aquecer novamente e daqui a pouco, daqui mais ou menos 1 a 2 minutos, assim que terminar de aquecer, já começa a impressão do novo vaso.
Olha a quantidade de vasinho que fez no intervalo de final da tarde até agora 7 horas da manhã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, porque tem 2 ali que está no cantinho da impressora. Essa impressora está embaixo da bancada. Caso a sua impressora fique na parte de cima da bancada, ao entorno dela, você pode colocar recipientes maiores para poder fazer a coleta das peças. Aí quando você chegar na sua área de produção, a vasilha já vai estar cheia de peças. Acabei de mostrar para vocês na prática que funciona. Agora vamos continuar. Pessoal, eu tenho vários fatiadores aqui. Eu sempre deixo um Ultimaker Cura mais antigo, antes de ter a versão do motor Arachne. Aí eu deixo o antigo e sempre deixo também o mais atual. Eu deixo o Orc Slicer e também o Prus Slicer. É os que eu mais utilizo, mas principalmente aqui eu utilizo muito o Cura. Aqui eu abri ele. Estou utilizando a última versão disponibilizada, que já é a versão 5.5, mas não importa qual versão você utiliza, pode ser até uma versão antiga. E também, igual eu falei, não importa fatiador, Simplify, Slicer, Idea Maker, Orca, Prusa, tanto faz. Todos vão funcionar muito bem. Aqui como exemplo, igual eu mostrei no vídeo, eu usei esse vasinho. Esse vasinho aqui ele está com 80 por 80 por 53 de altura. Eu não utilizei o modo vaso porque eu não queria uma peça muito fraca. Então, aqui configurações básicas, mas tanto faz a configuração, porque isso aqui não importa para o procedimento nosso. Aqui eu coloquei a altura de 0,25 para andar um pouco mais rápido. O bico é 0,4, mas aí eu coloquei para poder sair grossura de 0,5 com parede de 1 milímetro. Então, vai ter 2 paredes. Eu queria com no mínimo 2 paredes para ter uma resistência razoável. Na altura superior e inferior, como a gente não quer que esse vasinho fique tampado, que ele seja vazado, então na camada superior eu deixo zerado. E na inferior eu coloquei 1 milímetro para dar 4 camadas só. No preenchimento eu deixo zerado. Velocidade, eu estou usando uma velocidade até razoável. Estou usando uma velocidade de 55 milímetros por segundo e 20 na inicial. Isso para peças decorativas, para peças mecânicas eu sou ultramente conservador. Eu utilizo no máximo 30 milímetros por segundo. E na primeira camada eu coloco 10 milímetros para garantir uma ótima adesão e nenhuma deformação. Mas isso, igual eu falei, não importa. O que importa de verdade, independente da configuração que você utilizar, é aqui, ó, aderência à mesa. Na aderência à mesa, você não utiliza nem skirt, nem brim, nem raft. Deixa marcado como nenhuma. Se a sua impressora estiver com dificuldade para poder aderir na primeira camada, o que você faz? Aqui na velocidade da camada inicial, que está 20, e na velocidade de impressão da camada inicial, que também está 20, você coloca valores entre 8 a 12. A primeira camada vai demorar, vai fazer extremamente devagar, porém vai ter uma ótima fixação. Nas demais camadas você já pode colocar velocidades altas, as velocidades que vocês estão acostumados a utilizar na sua própria impressora. Em configurações aqui, é só isso. Vou mandar fatiar. 1h20, R$ 3,06. E está aqui, ó. Eu coloquei largura de extrusão de 0,5 e parede de 1 milímetro. Então vai dar 2 paredes, ó. Uma interna, que é a verde, e uma externa, que é a vermelha. E em volta da peça não tem nem saia, nem a linha, que é o skirt. Só para poder facilitar a remoção da peça com a automação. Uma outra coisa que eu deixo para poder facilitar, não precisa, mas no meu caso eu deixo, porque ajuda demais a localizar as coisas dentro do arquivo G-Code, é isso aqui, ó. Tá vendo que essa função aqui está habilitada? O que é ela? Eu venho aqui no pós-processamento, se você não sabe como chegar nessa tela para fazer isso aqui, vem aqui em extensões e pós-processamento, modificar G-Code. Aí aqui, ó, adicionar um script. Aí, olha, tem torre de calibração, troca de filamento, create thumbnail é para quando a sua tela é uma tela touchscreen, para criar o objeto, a imagem do objeto que você está imprimindo no cantinho da tela, para fazer impressões coloridas. Aí eu venho aqui em Display Print Info on LCD. Eu clico nele, aí ele... Desculpa, é Display File Name. Eu falei errado, ó. Vem adicionar um script, Display File Name e LCD on LCD, ó. Display File Name on LCD on LCD. Pronto. Aí o que eu faço com isso aqui? Aqui eu deixo desmarcado, aqui eu deixo marcado. Aqui eu falo que as minhas impressões começam da camada 1. Por padrão aqui está como 0, mas eu considero que a primeira camada não é a camada 0, eu considero como camada 1.
E aqui em texto eu dou um espaço, ó. Pronto, só isso. Se você quiser que na tela da sua impressora fique escrito alguma coisa, fica lá, por exemplo, eu quero que fique escrito 3D Legacy. Não, eu quero que fique escrito imprimindo. Não, eu quero que fique escrito Emanuel. Aí você escreve aqui, por exemplo, ó, Emanuel. Pronto. Mas eu não quero que fique escrito nada. Aí eu vou e dou um espaço e deixo aqui como deixo dessa forma. O que que isso faz? Isso aqui faz mostrar lá na tela da sua impressora quantas camadas tem no total e em qual camada no momento a sua impressora está imprimindo. Aí fica lá, por exemplo, tem 300 camadas e está na camada 50. Eu gosto de deixar visualizando essa informação na tela da impressora porque te ajuda a orientar até como uma referência. Está quase acabando, está no meio. Eu sei que tem a porcentagem, mas se você saber o número de camadas também é interessante. Então, aí, depois que você clicou aqui, deu um espaço, você clica em fechar e pronto, vai enfatiar. Essa peça aqui, ó, deu 214 camadas. Aí vai ficar lá mostrando na tela da impressora em inglês. Layer 10 de 214, Layer 100 de 214. Aí você sabe o que está acontecendo. Mas eu vou te mostrar o que, que acontece quando eu habilito essa função. No G-Code acontece outra coisa. Não precisa, mas ajuda. Mas, resumindo, mostrei o que, que tem que fazer. No caso, aderência da mesa, deixar sem nada. O resto aqui pode ser as configurações tradicionais que você já utiliza. Se você está com dificuldade na adesão, coloque uma velocidade baixa na primeira camada. Aí você clica em salvar. Aqui eu já salvei. Aí aqui está as pastinhas. O arquivo que a gente salvou é esse aqui, ó, que eu escrevi no finalzinho dele, original. Aqui está o arquivo. Eu vou clicar agora com o botão direito e vou pedir para abrir com um bloco de notas. Aí vem essa bagunça bonita aí, ó. Mas eu vou mostrar para vocês o que, que ele faz. Aquela função, essa função aqui, ó. Vou mostrar o que, que esse negócio que eu acabei de configurar faz lá no G-Code. Olha que legal, ó. Eu já vou explicar para vocês. Eu sei que está meio confuso, mas daqui a pouco vocês vão começar a compreender. Olha, Layer Count. Ele mostra esse escrito aqui falando que tem 214 camadas. E depois fala, ó, camada 1 de 214. O comando M117 é para poder fazer aparecer coisas escritas na tela da sua impressora. Aí a cada camada que for subindo, ele vai chamar um comando M117 e na frente vai ter o texto mostrando a quantidade de camada e qual camada está atual. Mas eu gosto disso aqui, é para me ajudar a identificar na onde que é o início da impressão da peça e na onde é o final da impressão da peça. Essa marcação aqui ajuda bastante. Mas agora vamos voltar para o foco. Isso aqui vai ajudar, mas caso você não fazer, então não adianta, porque isso aqui não vai aparecer para você. Vamos fazer da forma que eu sei que funciona para qualquer fatiador. Vamos minimizar para ficar menos confuso e bacana. Para quem não sabe, quando você vê ponto e vírgula quer dizer que é um comentário. Então, qualquer coisa que tiver na frente do ponto e vírgula, o fatiador não executa. Então você pode escrever o que quiser, você pode escrever observações, coisas para te orientar. E, por exemplo, aqui, ó, tá um comando aqui, ó, M82. Logo em seguida tá ponto e vírgula. Aí o que, que a pessoa faz? Ela coloca ponto e vírgula e na frente do ponto e vírgula ela coloca o que, que o comando faz. Isso te ajuda a identificar as coisas. Aqui tem um monte de ponto e vírgula, coisas que a gente não precisa. Por exemplo, aqui está falando que foi feito no Marlin, aqui está falando em minutos, quantos minutos vai gastar no total, aqui está falando quantos metros de filamento vai ser utilizado, ó, 7 metros, 7,8 metros, aqui está falando a altura de camada. Nada disso aqui é comando, é só comentário. Aí a primeira coisa que eu faço é identificar o que não precisa e eu apago tudo, porque fica muito confuso, fica muito sujo. Aqui, ó, isso tudo aqui é ponto e vírgula. Aqui fala qual que é a versão do Cura. Para que eu quero isso no meu G-Code? Aí eu venho e apago esses pontos e vírgulas todos. Pronto, apaguei. 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 Agora vamos aos comandos, ó. M82 fala que o modo de extrusão da sua impressora é absoluto. Logo em seguida, ele vem para o M140 e manda a mesa da sua impressora esquentar. Depois vem esse comando M190, que manda a impressora vai ficar parada aqui, aguardando chegar a temperatura que você colocou. No meu caso, eu coloquei a mesa da impressora a 65 graus, aí ele vai ficar aqui aguardando. Na hora que chegar a 65 graus, ele pula para a próxima linha. Essa linha aqui é um comentário, eu vou apagar ela. Depois que a mesa sua está aquecida, ele manda o comando M104
S212. Esse comando aqui manda esquentar o bico. Aí o meu bico aqui vai para 212 graus. Depois desse comando, ele dá o G92E0. Esse comando aqui fala para a extrusora que ela está na posição 0. Depois vem esse comentário aqui falando que vai fazer o home, que é aquela posição básica da impressora. Eu vou apagar o comentário. Então, depois que eu mando a impressora esquentar o bico, falo que a extrusora está zerada, aí ele faz o home, que é o G28. Aí a sua impressora vai movimentar, todos os eixos vão para a posição 0. Logo em seguida, vai vir esse comando M109. Esse comando vai ficar parado aqui, aguardando a temperatura do bico esquentar. No caso aqui está 212 graus, a temperatura mais alta para a primeira camada. Depois que esquenta, vai ficar parado aqui, esquentou, aí sim vai pular para a próxima linha, que é o G1. Esse G1, deixa eu ir andando. Deixa eu ver aqui. Até aqui, ó. Vou dar espaço só para poder facilitar. Você pode dar quantos espaços que quiser, que não interfere em nada. Pode ter um espaço ou 1000 espaços desse aqui, que não interfere nem atrasa a sua execução do código, não muda nada. É só para poder visualmente ficar mais fácil de identificar. Esse pedaço aqui, no meu fatiador e para minha impressora, isso aqui refere àquela linha de impressão que faz no canto esquerdo da mesa da impressora. A impressora esquenta a mesa, depois ela faz o home, depois ela esquenta o bico, aí tá tudo quente, a impressora o que ela faz? Ela vai imprimir uma linha no cantinho. Essa linha é só para garantir que quando for começar a peça, já vai ter filamento lá no bico da impressora. Eu não quero isso aqui, por quê? Imagina que eu coloco para poder fazer 50 vasinhos. Toda vez que for começar um vasinho novo, ele vai executar isso aqui, só que não vai ter uma linha já impressa no canto da sua impressora. Aí ele vai fazer um novo vaso, vai imprimir outra linha daquela. Aí depois vai fazer mais outro vaso, vai imprimir outra linha daquela. Aí ele vai ficar fazendo impressão em cima de impressão. Então eu removo isso. Pronto, removi. Aqui é o G92 falando que a extrusora está zerada. A gente não precisa dele porque já tem ele aqui. A extrusora nem mexeu ainda, então eu apago. Aqui está falando, aqui está mandando o filamento retornar 4 milímetros para dentro, porque como o bico seu está parado e está quente, pode ser que vaze um pouco de filamento antes de começar a fazer a peça. Aí, por garantia, ele manda retornar 4 milímetros. Vou dar um Enter aqui. E aquela instrução que eu dei para vocês aqui, ó, para poder fazer isso aqui aparecer, isso aqui, ela faz isso aqui no G-Code, ó. Ela faz aparecer aqui, esse layer count e esses comandos M117. Se você não fazer aquilo, não vai ter comando M117 e não vai aparecer esse negócio de layer escrito aqui. Por que eu gosto de fazer? Porque eu sei que quando você vê essa palavra layer mostrando a quantidade de comandos, é aqui que começa de verdade a impressão da sua peça. Daqui para cima é o que eu chamo de cabeçário, que é aonde prepara a sua impressora para começar a imprimir. Então, daqui para cá, ainda não está fazendo a peça. Você só está zerando o eixo, zerando a extrusora, fazendo o home, que é a posição básica, e aquecimento. Só isso. Aí, daqui para baixo, que começa a fazer os movimentos para construir a sua peça. No nosso caso, o vasinho. Aí, para poder facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou dar um monte de Enter aqui, ó. Pronto. Se eu quiser também, eu posso dar um monte de ponto e vírgula, porque ponto e vírgula não executa nada. Ponto e vírgula é comentário, o que está na frente dele. Então aqui começou a fazer a peça, né? Mas aqui o arquivo é muito extenso. O que a gente vai fazer? O nosso cabeçário está pronto e limpo. Agora o meio da peça está sendo executado. Agora vamos consertar o final da peça, que é o rodapé. Basicamente, igual eu tinha falado. Vamos dividir esse arquivo em 3 partes. O cabeçário, que é o Start G-Code, que é o que prepara a sua impressora. O meio, que é como se fosse o desenvolvimento, que é o que faz a peça. E o rodapé, que é referente ao End G-Code, que é o que a impressora faz depois que a peça está pronta. Agora, vamos lá para o final do arquivo para consertar o rodapé, que é o End G-Code. Vamos lá para o final. Prontinho.
Olha um monte de comentário de configuração. Isso aqui a gente não precisa de nada disso, ó. Então, do end G-code para baixo, que é só comentário, eu vou apagar tudo. Pronto, apaguei. Como que a gente vai identificar que a peça terminou? A impressora que eu estou utilizando é uma BQ B1. Ela, de forma automática, já gera esses comentários. Está vendo aqui escrito, ó, BQ B1, BQ Default End G-code? Isso aqui é o End G-code configurado lá no fatiador. Vou dar um Enter. Então, eu sei que daqui para baixo é o rodapé da peça. E até aqui é a construção da peça. A sua peça, no caso, o nosso vasinho, ele finaliza aqui, ó, nesse comando M140 e no comando M107. O comando M140 é o que manda a mesa desligar a temperatura. A partir desse comando aqui, ela vai começar a resfriar. E o comando M107 manda desligar o cooler lateral de refrigeração. Daqui para baixo, aqui acabou a peça, né, até nesse M107. Daqui para baixo é o rodapé. Esse rodapé, onde está escrito End G-code, ele é gerado automaticamente na sua impressora aqui, ó. A gente vem aqui em preparar. No caso, está o nome da sua impressora, Ender, BQ, 23 Brewer, Sovol, Elego, não importa o que você está usando. Eu clico aqui, venho em gerenciar impressoras e venho aqui, ó, ajustes de máquina. Aí olha só o G-code inicial e olha aqui o G-code final. Tudo que está lá no cabeçalho é isso aqui, ó. Olha as instruções aqui, ó. Vocês vão observar que tudo isso aqui que a gente estava mexendo está lá no início do arquivo do bloco de notas. Toda peça que você faz gera esses arquivos aqui de forma automática. E quando termina a impressão, ele chama esse pedaço aqui de instrução, que é o end G-code, o G-code final. Deixa eu aumentar aqui. Isso, agora ficou melhor. Aí todas as vezes fazem isso de forma automática. Isso aqui, no geral, para impressoras cartesianas tradicionais, vai funcionar. Igual eu já fiz um vídeo anteriormente, se a sua impressora tem um tamanho parecido e ela é cartesiana, eu posso pegar esse mesmo arquivo que eu criei de vasinho e usar em outras impressoras. Antigamente eu tinha 10 impressoras de modelo diferente, aí para imprimir o mesmo vaso eu tinha que criar 10 vezes o mesmo arquivo. Aí eu utilizo agora uma impressora como referência e esse arquivo eu utilizo para as 10 impressoras diferentes e todas funcionam da mesma forma. Aí aqui na empresa eu uso a BQ como referência. Só para impressoras Core XY e impressoras Delta que eu utilizo outra impressora. Para as demais impressoras todas eu faço baseado na BQ B1. Se você tem uma Sovol, uma Elego, uma Anycubic, 23 Brewer, Tevo, a Longer, todas você pode utilizar a mesma impressora. Não precisa de ter um arquivo para cada uma, não. Vou fechar aqui. Eu só queria mostrar para vocês de onde que sai o Start G-code, que é o que está escrito aqui nessa lateral esquerda, e de onde que sai o End G-code, lá no bloco de notas, que é esse arquivo aqui da direita. Vamos fechar. Só queria mostrar para vocês a origem dele. Então, bacana. Aqui está o arquivo original. Terminou a peça nesse ponto. Aí depois disso aí, o que ele faz? Aqui faz puxar um pouquinho o filamento, depois faz o bico afastar 5 milímetros no X e 5 milímetros do Y da peça, para o bico quente não ficar parado em cima da sua peça. Logo em seguida, ele manda subir 10 milímetros, para o bico não ficar encostado na sua peça e não criar um buraco nela. Logo em seguida, ele manda a mesa da impressora ir lá para o fundo e desliga fã, desliga o bico aquecido e desliga a mesa. Zera a extrusora falando que tudo que ela imprimiu acabou e que agora ela está novamente na posição 0. Logo em seguida, desliga todos os motores. E esse M82 é para voltar para o modo absoluta extrusora. E o M104 está repetido aqui, não precisa. Isso aqui foi gerado pelo firmware. Se você vê comando repetido, não tem problema. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu mandei desligar o hot end. Depois eu mandei desligar de novo, não vai acontecer nada, que eu já dei o comando de desligar, então não tem perigo de erro. O que eu fiz, pessoal? Eu tirei tudo que é lixo. Aqui não tem automação ainda, aqui está da forma normal. Aí eu apaguei aqui os comentários de baixo. Lá em cima, eu apaguei tudo que é comentário e criei um arquivo novo. Não vou salvar, vou deixar ainda original.
Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V no arquivo e criei esse arquivo com o final mod. Mod é de modificado. É o mesmo arquivo, só que aí eu fui e modifiquei baseado nele. Vou clicar com o botão direito, vou abrir com e vou lá com o bloco de notas. Pode observar o que eu fiz. Eu deixei o arquivo agora muito mais bonito e organizado de forma que facilita a visualização. Esse é o rodapé que eu criei. Ele serve para qualquer impressora cartesiana. Aí o que ele faz? Primeiro de tudo, M82, para falar que a sua extrusora está no modo absoluto, não pode ser modo relativo. Logo em seguida, eu mando a mesa aquecer a 50 graus. A temperatura final é 65, mas aqui eu coloquei aquecer só até 50, porque na hora que chegar o M190 vai ficar esperando a mesa esquentar. Na hora que a mesa chegar a 50 graus, eu chamo esse comando aqui, que é o M104-212. Esse comando vai mandar aquecer o bico. Logo em seguida, eu mando a temperatura da mesa mudar para 65. Por que eu fiz isso? Para poder ganhar tempo. Antes, como que era o G-Code? Era tipo assim, ó. Eu mandava a impressora ir para 65 graus a mesa, aí ela ficava lá parada, esquentando, esquentando. Depois que a mesa estivesse quente, que mandava aquecer o bico. Para poder ganhar um pouquinho de tempo, na hora que chega a 50 graus, eu já chamo o bico para aquecer a 212 e logo em seguida eu chego para a mesa e falo, ó, você estava a 50 graus, não estava? Continue esquentando que agora você tem que esquentar até 65. Porque aí, enquanto ela está a 50 graus, ela vai esquentando até dar 65 e, paralelamente, o bico vai esquentando ao mesmo tempo. Aí quando ela chegar a 65 graus, o bico já vai estar quente. Eu fiz isso para poder ganhar alguns segundos ou minutos. Aí aqui ela vai ficar parada, aguardando a mesa chegar a 65 graus. Depois que ela chegou a 65 graus, eu inicio falando, extrusora, você está na posição 0. Pronto, agora ela já sabe que ela está zerada. Logo em seguida eu chamo o G28, que é para poder mandar a impressora ir para a posição 0, home, para ela iniciar da posição inicial. Aí logo em seguida eu mando o M109-212 para falar assim, ó, agora você espera eu ficar com o bico quente. Fiquei com o bico quente? Aí você pode começar. Esse 212 é a temperatura que você colocou lá de impressão. Pode ser 210, 205, 250, é a sua temperatura. Aí, logo em seguida, eu chamei esse ponto e vírgula e escrevi vaso. Não precisa disso, eu só coloquei aqui para falar, ó, daqui para cima é o Start G-Code. Daqui para baixo vai começar a impressão. Aí que está aquele escrito gerado pelaquela opção que eu marquei, né? Essa opção daqui. Isso, aí fez aparecer escrito aqui, ó. Layer Count 214. Eu sei que daqui para baixo é a peça. Vamos agora lá para o final. Você lembra que eu falei que o finalzinho finaliza com o comando da mesa desligando e o comando M107 que desliga o fan? Você também vai ver que no finalzinho do G-Code vai estar escrito aqui, ó, Time Elapsed, que é o quê? Tempo gasto. Então isso também te ajuda a identificar que terminou. Aí aqui terminou a peça e eu criei um novo rodapé. Olha o rodapé que eu criei. Eu coloquei, ó, End G-Code 3D Legacy. O que esse End G-Code faz? Terminou a peça, eu puxo o filamento para dentro do bico 5 mm, para não ficar uma teia, nem pingo de filamento, escorrido filamento na peça. Esses 5 mm não deixa escorrer filamento na sua peça. Puxou o filamento, eu mando o Z subir 10 mm. Não é ir para a posição 10, é subir 10 milímetros em relação à altura que ele tiver no momento. Se eu fiz uma peça de 50, ele vai subir mais 10. Se eu fiz uma peça de 200 milímetros, ele vai subir mais 10, porque está no modo relativo. O G91 é para fazer isso. Depois que ele sobe 10, para garantir que o bico não vai estar mais encostado na sua peça, eu chamo o G90, que é para voltar para o modo absoluto. Logo em seguida, o que eu faço? Eu faço o Gantry, no caso, o seu hot end, ir para o canto esquerdo, ele vai para a posição X5, e faço a mesa da sua impressora ir para frente. Ela vai ficar com a peça parada lá na frente. Aí, aqui na frente, a minha impressora, ela tem 235 milímetros.
Se a sua impressora tiver 200 milímetros, esse Y235 você vai mudar para 200. Se a sua impressora é de 300 milímetros, você muda para 300 e assim consecutivamente, dependendo do tamanho da mesa da sua impressora. Se a sua impressora for menor que 235 e você não mudar aqui, faz com que a sua impressora tenha 220 milímetros. Ela vai mandar a mesa da sua impressora ir para frente. A sua impressora é de 220, mas aqui está comando 235, ela vai bater e vai ficar pulando correia e vai ficar pulando passo dando aquele barulho, tipo assim, e vai forçar, vai desgastar um pouco a sua correia e vai desgastar um pouquinho o seu motor. Então, não esquece de movimentar aqui, ó, onde está 235, colocar o tamanho da sua mesa. Logo em seguida, eu mando o hot end desligar para o bico esfriar. Logo em seguida, eu mando a mesa da impressora esfriar. Aí, agora que inicia a parte da automação. A automação começa primeiramente nesse movimento, onde que faz a mesa ir para frente e o eixo X ir para o cantinho. Pronto. Esfriou. Na hora que manda esfriar, ela não resfria de uma vez. Ela vai resfriando aos poucos até chegar na temperatura ambiente. Aí, um dos pulos do gato é esse comando M190. Esse M190 é um comando que fica aguardando chegar numa temperatura que você determinou. No meu caso, vai ficar assim, ó. M190, ele aguarda a temperatura da mesa. Aí eu coloquei R33. Então, o que acontece? Aqui manda a mesa desligar. A mesa não estava a 65 graus? Ela vai começar a resfriar. Aí vai ficar parado nesse comando. Não vai fazer mais nada, vai ficar parado aqui a linha de código. Na hora que chegar a 33 graus, aí sim pula para a linha de baixo. Essa temperatura é uma temperatura média baseada na temperatura aqui da minha região em Minas Gerais. Por exemplo, se você está naqueles dias ensolarados que dá 34, 35 graus, então esse comando aqui não vai funcionar não. Ele tem que estar um pouquinho acima da temperatura ambiente. Se, por exemplo, está dando 37 graus na sua região, então coloca aqui uns 3 graus acima, pelo menos. Você coloca aqui 40. No meu caso, aqui por esses dias, está dando na média de 30 graus, então eu coloquei 33. Por exemplo, imagina que hoje está dando 33 graus. A mesa não vai chegar a 33 nunca, vai ficar mais de hora lá com a impressora parada e a mesa não vai descer nessa temperatura, porque a temperatura do ambiente vai estar muito quente. Então, por garantia, esse valor aqui você deixa 2 a 3 graus em relação à temperatura mais quente que está dando naquela semana sua, porque senão a impressora vai ficar esperando esfriar e não vai esfriar, porque está muito quente. Então, bacana. Chegou na temperatura que você mudou, aí ele vem aqui, ó. O bico vai descer. Como a sua mesa já está lá na frente, não tem perigo o bico descer, não vai bater em lugar nenhum. O bico vai descer a 5 milímetros de altura. Eu não coloquei para descer na posição 0, porque se descer na posição 0, quando a mesa for movimentar, o bico vai arranhar a mesa. Então eu deixei o bico a 5 milímetros de altura. Logo em seguida, eu chamei o Y5. Y5 é o quê? Fala assim, Y, vai para a posição 5. Aí a sua mesa vai voltar todinha para o fundo. A mesa que estava na frente vai ir para trás. Na hora que essa mesa for ir para trás, a sua peça que está na mesa vai bater no frame do eixo X e vai cair. Caso a peça só se solte, mas ainda não caia fora da mesa, aí o que eu fiz? A mesa vai toda para trás, aí logo em seguida eu fiz isso aqui, ó, X235. Aí o seu hot end, ele vai lá para frente, ele vai movimentar até chegar do outro lado da mesa e depois vai voltar. É como se o seu hot end fosse lá no canto e logo em seguida voltasse. Esse movimento é para garantir que se a peça sua ainda está em cima da mesa, na hora que o hot end movimenta até na outra extremidade e retorna, se ela ainda ficou na mesa, ela é a garantia que a peça vai cair. Se no movimento daqui do Y5, quando a mesa vai para trás, a sua peça já caiu, ela vai fazer esse movimento aqui também, mas não tem problema, porque a peça já caiu. Ela só vai e volta e não acontece mais nada. Prontinho. Fez esse movimento, aí é o outro detalhe. Esse X235, o meu eixo X tem 235 milímetros, que minha mesa é de 235 por 235. Então, se a sua mesa é de 200, você também tem que mexer nesse valor. Basicamente, no final do NG Code para a automação funcionar, você tem que mexer
Baseado no meu código que eu estou mostrando para vocês, vocês podem copiar igualzinho, mas para a sua impressora funcionar, você tem que basicamente mexer em 3 lugares. É aqui, ó. Y, você vai colocar o valor da sua mesa. Se é de 200, se é de 300, se é de 400. R33, você vai colocar a temperatura 3 graus acima da temperatura máxima do dia que você está trabalhando, imprimindo. E X235, você vai colocar também o valor da sua mesa. Terminou? Aí chega aqui no final, vem para o G92, para poder falar para a extrusora que ela está zerada. Aqui fala que a extrusora vai para o modo absoluto. Logo em seguida, como a impressora não vai precisar de movimentar mais, eu dou o comando M84 para desligar todos os motores. A partir desse momento você consegue movimentar a impressora com a mão, que os motores estarão soltos. E logo em seguida, eu dou esse comando M300 3 vezes. Isso aqui é para a impressora dar 3 apitinhos. Pi, 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 bem rápido. Porque toda vez que eu ouvir um apito, aí eu já sei, ó, terminou de fazer mais uma peça. Mas se você está com a sua impressora no seu quarto, num apartamento, e de madrugada você não quer ouvir apito, o que você faz? Você simplesmente vem aqui, ó, e coloca ponto e vírgula na frente. Na hora que coloca ponto e vírgula, ele se transforma num comentário e essa linha de código não será mais executada. E no final, só para mostrar que acabou, eu coloquei esse monte de ponto e vírgula só para ficar fácil de identificar. Daqui a pouco vocês vão ver por que eu fiz isso aqui. Facilita demais a visualização. Mas aí, pessoal, isso aqui, eu coloquei pipipi, o apito, mas se vocês quiserem, vocês podem colocar até musiquinha polifônica. Tem site que converte músicas em sons polifônicos, igual aquele celular de antigamente. Aí você pode colocar até para tocar música de verdade, só que com tons polifônicos. Aqui eu simplifiquei, deixei só um apito. Aí, pessoal, o arquivo, seja qual for o arquivo que você está girando, se é um letreiro, se é uma peça mecânica, se é um vaso, se é uma estátua, não importa. Você vai identificar qual é a parte que movimenta da sua peça, que é o quê? Daqui para cima, que é a parte que cria a peça, não é? Você vai pegar o que do meu código? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai copiar isso aqui do meu código, vai colar no bloco de notas. Vou criar uma cópia aqui, só para vocês entenderem, para não ficar mais confuso, porque é um pouco confuso, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colocar aqui, ó, teste YouTube. Pronto. Vou abrir com o bloco de notas. E vou apagar tudo. Pronto, apaguei tudo. Aí como é que a gente faz? A gente vai lá no meu arquivo e vamos copiar o cabeçalho. É lógico que aqui tem que estar as temperaturas que você quer na sua impressora. Ah, não, aqui eu quero 60 graus. Não, o bico eu não quero 212, não, eu quero 220. É só mudar. Ó, vou copiar. Ctrl+C. Vou para o bloco de notas limpo. Ctrl+V. Vou dar alguns espaços. 1, 2, 3. Pronto. Aí aqui eu vou colocar o arquivo da peça. Faz conta que você usou um fatiador lá, um outro fatiador, faz conta que você usou o Prusa e criou uma peça. Aí você identificou que lá no seu arquivo G-Code, isso aqui é a parte que cria a sua peça. O que você faz? Vai selecionando, clica aqui com a barra de rolagem, vai arrastando. Na hora de chegar aqui no final, você identificar o final da sua peça. Ó, eu sei que a minha peça termina aqui, ó. Eu seguro o Shift e clico aqui embaixo, ó. Pronto, selecionei tudo referente à construção da minha peça. Aí você vai fazer isso lá na sua peça, no arquivo seu. Se é um action figure, um vasinho, um letreiro, não importa. Você vai selecionar lá do seu bloco de notas, aí você vai copiar. A gente vai lá no bloco de notas novo que a gente criou. Aqui está o cabeçalho que a gente acabou de colocar. Vai copiar o arquivo seu, ó, Ctrl+V, pronto. Vou dar uns 2 espaços aqui agora no final. E vou copiar agora aquele rodapé com a automação. Aqui é o meu rodapé, ó, End G-Code 3D Legacy. Copio ele todinho, Ctrl+C. Vou no bloco de notas novo. Aqui está o final da sua peça. Ctrl+V. Pronto, daqui para cima é a sua peça. Daqui para baixo é o final do G-Code com a automação. Aqui começa a sua peça. E daqui para cima é para preparar a impressora para mandar ela aquecer e zerar.
Pronto. Agora que esse arquivo seu tem a automação, que é esse final inteiro, o que você vai fazer? Você vai copiar tudo, ó, Ctrl A, Ctrl C, clica no finalzinho do arquivo G-Code e você vai e pensa assim, eu quero que esse arquivo faz sozinho 10 vezes. Aí você vai dar Ctrl C, Ctrl V 10 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha o tamanho que vai ficar agora a barra de rolagem. Ficou gigante. Vão identificar quando é que começa a próxima peça, ó. Aqui, ó. Layer 214. Eu vou dar um Ctrl F. Vamos ver quanto vai ser o próximo 214. Localizar a próxima. Acima. Não, esse não foi uma boa escolha, não. Vamos pegar outra coisa mais fácil de identificar. Isso é uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Se vocês estiverem com dificuldade de achar alguma coisa, vocês podem dar o comando Ctrl F, que é find, busca, fica mais fácil de encontrar. Ó. Vamos ver o próximo lugar que está. Se eu repetir esse arquivo 10 vezes, concorda comigo que esse escrito aqui vai aparecer 10 vezes nesse mesmo arquivo? Então, ó, vou dar um Ctrl, selecionar ele e vou dar um Ctrl F. Vamos colocar para mostrar a direção abaixo. Localizar a próxima. Pronto, ó. Agora foi do jeito que eu queria, ó. Aqui já vai ser a próxima peça. Olha que legal, ó. End G-Code do arquivo, aí ele vai, executa, faz a automação, tira a peça da mesa, faz o apito. Aí aqui, ó, eu sei que terminou a peça. Tá vendo por que eu coloquei esse monte de ponto e vírgula? Porque aí fica fácil de ver onde que está o final de uma peça e onde que está o início da outra. Aí, ó, terminou. Aí, olha aqui, Start G-Code. Esse aqui já é o início do arquivo novamente. Aí ele vem, executa a peça e assim vai consecutivamente repetindo um arquivo. Eu basicamente repeti quantas vezes eu quis o arquivo dentro do mesmo arquivo. Só que aí para poder fazer isso, você tinha que fazer aquela automação do End G-Code para a impressora tirar a peça da mesa, resfriar, zerar e está pronta para começar de novo. Se eu quero que faça a peça 50 vezes, é só você dar Ctrl C e Ctrl V 50 vezes. E aí que está um detalhe. Se você faz de conta que a peça gasta 10 horas, se eu repetir ela 20 vezes, então eu sei que esse arquivo, a impressora vai trabalhar sem parar durante 200 horas. Aí quando eu falo impressão infinita, é infinita da forma que você quiser. Você determina o quanto a impressora vai trabalhar. Mas se quiser que seja infinito, é critério seu. E basicamente, qualquer comando que eu falei, por exemplo, onde que está o End G-Code? O final da peça, se você tiver com dificuldade de encontrar, clica aqui em Ctrl F, escreve End, por exemplo. Aí eu quero localizar para baixo. Olha lá, End G-Code. Fica mais fácil de você localizar, porque faz de conta que você quer alterar alguma coisa lá no End G-Code. Agora eu quero procurar onde está o início da peça, o Start G-Code. Aí eu venho aqui escrito Start. Acima. Pronto, ó, fui direto para o início da peça. Vamos voltar a um exemplo. Vamos lá no final da peça. Vamos para o End. E você coloca aqui, ó, deixa desmarcado aqui, ó, diferenciar maiúsculas de minúsculas. Porque senão, você não sabe lá no código se você escreveu maiúscula ou minúscula. Então eu deixo aqui desmarcado, que tanto faz se escrever maiúscula ou minúscula, que ele vai conseguir encontrar. Vamos localizar o End G-Code. Eu vou mostrar um outro detalhe que vai ajudar vocês. Pronto. Por exemplo, você vai setar aquele comando que é para a impressora resfriar até 3 graus acima a temperatura ambiente da sua região, o R33. Só que você viu aqui que é muito código, é muita instrução e você pode ficar perdido e com dificuldade de encontrar o que você quer. Então, baseado no vídeo que você está assistindo agora, você sabe que lá no meu arquivo é a instrução M190. Então, você vai clicar em... Você não achou o M190 ainda, então você vai dar um Ctrl F, vai clicar no M190 e vai pedir para localizar. Pronto, ó, já foi direto para o M190. Vamos localizar o próximo. M190.
M190, só que esse aqui é o M190 da mesa. Isso, ó, M190R33. Você dá o comando M190 e já vai direto para o ponto que você precisa modificar. Aí, no caso aqui, é a sua temperatura. Então, viu no meu vídeo, viu as minhas explicações? Na hora que você está vendo lá, você viu que está escrito, por exemplo, eu quero achar esse comando aqui, ó. O comando que fala para o Y voltar a mesa lá para trás, o tamanho da minha mesa. Você viu aqui na frente que está escrito Tada? Aí você vem, por exemplo, dá um Ctrl F e vai dar localizar. Já vai parar lá na onde que eu modifiquei. Aí, isso aí facilita bastante. Eu vou fazer até diferente. Para poder facilitar para vocês, eu vou deixar o arquivo disponível lá na área de membros. Quem for membro vai ter acesso direto a esse arquivo. Quem não for membro vai ter que pausar o vídeo e digitar manualmente, mas dá certo também. O que eu vou fazer? Eu vou, para facilitar a vida de vocês, mais ainda, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, R33. Aí eu vou dar uns espaços. Aí eu vou escrever assim, ó, mudar. Aqui na mesa aqui, mudar para 3 graus acima da temperatura ambiente. Pronto. Em vez de estar escrito Tada, esse Tada era gerado automaticamente pelo Cura. Aí eu vou colocar mudar valor do eixo Y para tamanho da sua mesa. Pronto. E o outro que a gente tem que mudar é o eixo X. Vocês lembram que eu falei que basicamente são 3 coisas que você precisa de mudar para funcionar na sua impressora. Eixo X. Pronto. Criei esse arquivo, não criei? Aí faz conta que você copiou o meu arquivo ou pegou ele lá na área de membros. Você vai identificar, você vai gerar o seu arquivo normal no seu fatiador, você vai apagar o seu rodapé inteiro, você vai apagar o seu cabeçalho inteiro e vai deixar só a parte que é referente à movimentação. E vai pegar um arquivo meu, com o meu cabeçalho, com o meu rodapé, e no meio do arquivo, onde eu mostrei, você vai colar o seu. Depois você seleciona tudo e dá Ctrl C, Ctrl V, quantas vezes quiser. Mas para você encontrar mais rápido, baseado nisso que eu acabei de escrever aqui agora, eu não escrevi a palavra mudar, e a mudar não está escrito em 3 locais diferentes, então você vai vir aqui, ó, em qualquer local aqui do arquivo, você clica, vai dar Ctrl F e vai escrever mudar. Pronto, agora vamos encontrar a palavra mudar. Pronto, ó. Aí você já vai direto para o ponto que tem que mudar, ó. Mudar valor do eixo Y. Você já vem aqui, modifica. Vamos ver onde está escrita a próxima palavra mudar? Localizar a próxima. Ó, já veio, ó, mudar para 3 graus acima da temperatura ambiente. Aí você já chega aqui e muda. Vamos ver onde está a próxima palavra mudar? Aqui, ó, mudar valor do eixo X para o tamanho da sua mesa. No caso, aqui. Pronto. Vamos ver se tem mais palavra mudar aqui? Não tem mais, só tem essas 3. Viu como que facilitou a sua vida? Aí agora eu já te ajudei a localizar só na onde que tem que modificar. É só você escrever um Ctrl F e no Ctrl F escrever mudar. Aí já vai direto para os locais que precisa. Fez isso, seu código está pronto, aí é só você copiar e colar quantas vezes quiser. Eu sei que pode ter parecido um pouco confuso, porque é muita informação. Para quem não está acostumado com o G-Code, pode ficar um pouco perdido. Mas se você ver o vídeo de forma devagar ou repetir o vídeo algumas vezes, você vai entender. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E caso você seja inscrito lá na área de membros e você não esteja conseguindo fazer a automação na sua impressora, você pode me falar qual que é o modelo da sua impressora, pode mandar para mim um arquivo G-Code da sua peça, que eu crio o arquivo para você. Mas se você for membros, do contrário, você vai ter que fazer sozinho, baseado no vídeo, mas eu sei que você também vai dar conta. Aí, agora, vamos para a próxima etapa, que é as instruções que eu tenho que dar de segurança para não danificar a sua impressora fisicamente. Aqui é via software, agora é fisicamente os cuidados que a gente precisa de ter. Então, vamos prosseguir.
Pessoal, a gente já ia prosseguir com as recomendações e instruções de segurança, só que eu fiquei olhando para o arquivo G-Code e fiquei inconformado. Falei, ah, não, ainda dá para poder facilitar para o pessoal. Aí eu fui, paralisei o vídeo e fiz todos os comentários no arquivo G-Code e gerei um novo arquivo para poder facilitar. Aí, quem não for membro pode tirar print da tela e tentar fazer, e quem for membro pode pegar o arquivo lá que vai estar disponível. Aí eu chamei ele de G-Code funcional para YouTube. Aí é só clicar com o botão direito, abrir com um bloco de notas. Quando você abrir, ele vai estar dessa forma aqui. Ah, esse aqui é o arquivo. Opa, esse é o arquivo antigo. Vamos clicar com o botão direito nele. Abrir com bloco de notas. Prontinho. Olha que bacana o que eu fiz. Limpei tudo. E coloquei todos os comentários em português. Tá tudo aqui, ó. Ponto e vírgula para frente é comentário. Aí, daqui para cima é o cabeçalho. Daqui para baixo é o rodapé, que é o fim do arquivo. O arquivo que você gerar lá no seu fatiador, eu mostrei para vocês como que faz para poder identificar qual que é a parte referente apenas à construção da peça. Você vai copiar tudo aquilo, aquele monte de instrução, e vai colar aqui. Vai eliminar esse ponto e vírgula, vai apagar aqui, ó, apaga e cola a sua parte inteira da sua peça. Pronto. Fez isso? O que eu fiz aqui? Tudo que é importante, que precisa alterar, eu deixei com um comentário na letra em maiúsculo. Pode ver que está tudo minúsculo. Aí aqui embaixo, olha o que tem em maiúsculo. Ó. Esse aqui, que é para mudar para o tamanho da sua mesa, o eixo Y. Esse outro aqui, que no R33 você coloca a temperatura 3 graus acima da temperatura ambiente. E esse outro aqui, que é para colocar o valor da sua mesa, mas do eixo X. Só essas três coisas, basicamente, que tem que alterar. E para poder facilitar ainda, eu mantive aquela palavra escrito mudar. Ficou com dúvida? Dá Ctrl F, escreve mudar e pede para buscar. Aí, olha só, ele já vai direto nos 3 pontos que você precisa movimentar. Modificar. Basicamente agora é só isso, você viu que ficou bem fácil e limpo, está muito mais fácil de compreender. E aqui na parte de cima, só precisa de alterar se você quiser alterar as temperaturas de mesa e temperatura de bico. Agora sim o arquivo ficou simples e fácil de alterar. Colou aqui o seu arquivo de movimentação, mudou os 3 valores aqui embaixo, aí o que vocês vão fazer? Simplesmente vai dar Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, quantas vezes quiser e salvar. Prontinho. Depois é só copiar e salvar lá no seu cartão de memória e pronto para utilizar. Agora sim eu estou satisfeito com o arquivo, porque dessa forma aqui fica muito mais fácil para todo mundo compreender. Porque aquele monte de informação, até para quem está acostumado com G-Code, acaba deixando um pouco perdido, que é muita coisa escrita num bloco de nota só. Aí bacana, mas mesmo assim qualquer dúvida, deixa lá nos comentários. Agora sim, vamos prosseguir com as instruções. A primeira recomendação é verificar o tamanho mínimo de peça que a sua impressora vai conseguir fazer essa automação. Para a gente poder verificar a altura mínima viável para a sua impressora, você pode descer ela apertando o botão de Home, o eixo Z, até ela descer automaticamente, ou você pode descer a impressora manualmente até o bico praticamente encostar na mesa. Não precisa estar encostado não, mas quase encostado. Eu vou descer a minha manualmente. Descendo o bico, deixa eu ver aqui por baixo, pronto, quase encostou. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar uma régua, ou paquímetro ou qualquer equipamento de medição, vai colocar ela aqui e não esqueça que essa área aqui da régua, essa área aqui ó, é uma área morta, ela não serve como medida. Esse pedaço aqui está dando mais ou menos uns 5 milímetros, então não esquece de fazer esse desconto. Você vai colocar a régua aqui em pé. E o que você tem que observar? Você tem que observar a medida da mesa até aqui a parte de baixo do frame de alumínio do eixo X. Ó, da mesa até aqui está dando mais ou menos 23, 20, vou arredondar para cima, 25 milímetros, beleza? Daqui até a mesa, 25. Só que a gente tem mais ou menos uns 5 milímetros aqui, então a gente tem que aumentar, porque essa parte daqui não está sendo contada. Então, 25 mais os 5, 30 milímetros. Aí você sempre joga pelo menos
5 milímetros para cima. Então, se do frame até aqui na mesa, com o bico encostado na mesa, está dando 30 milímetros, então é viável você fazer peças que a altura supere 35 milímetros. Então, sempre faça isso. Mediu do frame até na mesa, aumenta 5 milímetros. Esse aí é o valor mínimo de altura recomendado para você fazer sua peça, para você saber se é viável. É possível fazer com peças menores, mas para poder fazer com peças menores, essa automação vai exigir peças impressas na lateral da sua mesa para conseguir tirar da impressora. Para esse vídeo aqui, a gente está mostrando como fazer a automação sem precisar gastar nada de dinheiro e sem precisar de modificar nada na impressora, com a impressora totalmente original. Aí é possível sim, só que tem que modificar algumas coisas na impressora e não é a situação desse vídeo. Agora vamos para a próxima recomendação. Continuando a lista sobre os cuidados que você deve ter para dar certo o procedimento, eu acho que o mais importante de todos é você verificar a fixação da peça na sua mesa aquecida. Ter cuidado para não exagerar na quantidade de produto que você utiliza na sua mesa. Seja ele aquele produto tipo gota que você espalha na mesa, ou spray de fixação próprio para impressão, spray de cabelo, gel bosano, cola bastão. Não sei qual produto você utiliza e não importa. Só tem que ter cuidado para não colocar uma quantidade excessiva. Por quê? Se a peça estiver fixa demais na mesa e você, para remover a peça, está precisando do auxílio de uma espátula, esse método não vai funcionar, porque a mesa vai movimentar, vai bater no frame do eixo X, na hora que vai bater, a peça não vai sair, o pico de corrente elétrica vai elevar lá no driver, no stepper driver, o driver vai ver que tem alguma coisa errada e, por segurança, ele desliga a energia do motor e o eixo Y vai parar de movimentar. Aí, para ele voltar ao normal, ou você tem que ir lá fazer o home da impressora de forma manual, ou senão você vai ter que ir lá na impressora, ligar, desligar e ligar ela. Então, o que você deve fazer? Faz uma peça sem automação, imprima a peça da forma que você já está acostumado a imprimir e espere a peça resfriar à temperatura ambiente. Quando ela estiver na temperatura ambiente da sua região, a peça vai estar lá em cima da mesa, você vai pegar a própria mão e vai dar um tapa de leve na lateral da peça. Pode ser até um tapa com uma força razoável, porque a impressora também tem uma força razoável. Deu um tapa, não embaixo, deu um tapa um pouquinho mais em cima. Deu tapa, você viu que a peça soltou? Então, pode aplicar o procedimento que, quanto a problema de excesso de fixação, você não vai ter. E, nesse caso, esse método funciona para qualquer mesa, seja ela de vidro comum, espelho, carborundum, borosilicato, vidro temperado, manta flexível, mesa mola aço PEI. E falar em mesa mola aço PEI, a minha próxima recomendação é essa. Aqui eu vou mostrar uma mesa para vocês. Não é manta magnética, é mesa flexível mola aço PEI. Aí pode ser PEI, PEL, PET, mas são todas por dentro, elas são todas de aço. Quando é a de aço, ela dá esse barulho, ó, parecendo um trovão. Quando é magnética, ela não dá esse barulho. Ela parece aqueles ímãs de geladeira. Ela é maleável. Você vê que ela é bem mais macia, não é tipo metal. Essa mesa aqui, sabe qual que é a extrema vantagem dela? Além de sua peça ficar bonita, essa aqui é a mesa comum. Essa aqui é a original da minha impressora BQ. Mas você compra ela para qualquer impressora, nesse formato parecendo lixa, ou no formato PEL, que parece uns triângulos holográficos, ou no PET, que parece fibra de carbono, ou o Rainbow, que parece o arco-íris. Mas isso aí não importa, eu só estou te falando os tipos. Eu recomendo que você use qualquer um desses tipos, porque essa mesa não exige material para fixar a peça. Vai eliminar, ou seja, além de ficar mais prático, vai te gerar uma economia, porque você não vai precisar de comprar cola, não vai precisar de comprar spray, e é tão bacana, que depois que resfria, você só bate assim, ó, nem faz força, a peça fica literalmente solta da mesa. Aí, o que acontece? Para vasos e peças decorativas, eu não precisei de utilizar o brim. Aí, se a sua impressão está funcionando sem auxílio do brim, é melhor. Agora, caso a borda da sua impressora esteja levantando e você precise do brim, pode fazer com o brim, mas faça o teste. Vê se está soltando. Imagina que está o brim aqui,
bate na peça com o brim e vê se ela está soltando. Se está soltando, beleza. Se não, você vai ter que eliminar o brim. E voltando ao assunto da mesa, caso vocês queiram uma mesa dessa, não essa, né? Porque essa é da BQ. Caso vocês queiram, eu vou deixar o link na descrição lá do AliExpress e lá no link tem tem as 4 opções de textura e tem de todos os tamanhos, tem de 200mm, 235 por 235, de 300, de 400. Então, tem a mesa para o tamanho da sua impressora. Então, essa foi outra recomendação. Eu acabei de falar do brim, igual eu tinha falado lá no início do vídeo. No início do vídeo também eu falei para você eliminar o skirt. E também eu eliminei aquela impressão de linha que faz na lateral da impressão no início, para não ficar dando sobreposição de impressão. Porque senão imagina que toda vez que vai fazer uma automação nova, ele vai lá no canto e imprime uma linha. Aquela linha não vai sair de lá sozinho, então vai ficar imprimindo linha em cima de linha toda vez que inicia uma nova impressão. A outra recomendação é sobre o modo de impressão. No início do vídeo, eu falei que eu tinha mostrado um vaso e falei que eu ia fazer a automação para poder andar mais rápido, utilizando um cilindrozinho, tipo um vaso bem simplesinho, parecendo esse cilindro aqui, para ser no modo vaso, porque como as paredes são finas e imprimir rápido, e vamos dizer assim, de um dia para o outro, no chão, teria um grande volume de peças prontas, porque eu queria mostrar a quantidade para vocês verem o método funcionando de uma forma super eficaz. Porque na hora que você chega assim e vê um monte de peça no chão, você fala, ó, o negócio é bacana mesmo. Só que aí, eu fui fazendo no modo vaso e tive um problema. Bom que esse problema agora eu passo para vocês também não terem ele. Olha só, a parede de impressão aqui tá de 0,6. Ficou bonito, bacana. A adesão ficou muito boa. Olha que legal. Se a adesão tivesse ruim, a gente ia ouvir uns estalinhos agora das camadas soltando. Mas esse aqui foi o problema, ó. Ficou flexível demais. Se ficar flexível demais, o que acontece? A peça tá lá na mesa, vou travar ela aqui. Aí vai vir, a mesa terminou a peça. A mesa vai movimentar para bater no frame, para a peça se soltar. Na hora que vai bater, a peça tá macia, vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer esse amortecimento. Na hora que vai fazer esse amortecimento, em vez de dar um pico repentino de corrente no motor, a corrente vai elevar, vai ficar alta, vai ficar alta. Aí, em vez da corrente elétrica dar só um pico, ela sobe, vai ficar alta durante um intervalo de tempo um pouco maior. O motor vai detectar que tem alguma coisa estranha e, por segurança, ele vai cortar a energia do motor e parou a sua impressão. Aí já era. Aí você tem que desligar e ligar a impressora, ou se não, cancelar a impressão e fazer o modo home. Por que aconteceu isso? Porque a parede ficou macia demais. Então, se você quer utilizar modo vaso nas suas impressões, a minha recomendação é usar grossuras de parede de 0,8 para cima para não ter essa extrema flexibilidade. A não ser que você utilize modo vaso e o formato da sua peça não seja assim. Se o formato for todo poligonal, cheio de arestas, cheias de canto, por causa da própria estrutura, mesmo a parede sendo fina, ele ganha resistência. Então, ou seja um formato que fica resistente, ou senão você engrossa a parede. Agora, tirando o modo vaso, qualquer peça que seja maior que a altura do frame da sua impressora, no caso das minhas 35mm, sem ser modo vaso, não importa, qualquer uma peça vai funcionar. E lá na introdução do vídeo, essa recomendação aqui agora foi dada. E lá na recomendação, no início do vídeo, eu falei que serviria para qualquer impressora 3D. Sim, serve para qualquer impressora 3D. Porém, esse método que eu acabei de explicar, o G-Code, lá no fatiador e lá no bloco de notas, ele vai funcionar de forma eficaz, sem precisar de alterar nada, para impressoras 3D cartesianas tradicionais. Como que é uma impressora 3D cartesiana tradicional? É aquela que tem um eixo Z. No eixo Z tem o frame com o carro do eixo X, onde a cabeça do hot end move de lado, e a sua mesa está em cima do eixo Y. Aí a mesa faz assim, ó, a mesa vai para frente e vai para trás. Qualquer impressora que seja nesse formato vai funcionar igualzinho eu expliquei nesse vídeo. Para impressoras tipo Delta ou impressoras Core XY, a armação do frame e estrutura da impressora é diferente, então tem como fazer funcionar, mas exige um outro tipo de código, um outro tipo de programação. Esse aqui é só para as impressoras tradicionais. Mas
Eu não sei a porcentagem exata, mas eu imagino que até hoje, mais de 80% das impressoras do mercado, impressoras de entrada, são tradicionais. Eu vou listar agora algumas que eu lembro de cor. A BQ B1, BQ X, da Creality, a linha Ender 2, a linha Ender 3 completa, Ender 3, Ender 3 Pro, Ender 3 SE, Ender 3 New, a linha aquela maior, a CR10, CR10S, CR10 Pro, CR10 Smart, teve o Tarântula, teve o Tornado, N-Cubic Mega S, N-Cubic Cobra, da Longer tem a LK4, LK5, tem as Tevos que eu acabei de falar também, tem a Lerdige e até da Bambu Lab, aquela menorzinha, a A1, ela também é uma cartesiana tradicional. Tem aquela outra marca também, tem a King Room, tem a KP3, KP5, tem a Tiltwist Brewer também. Só nessa lista, olha um monte de impressoras que eu falei, todas impressoras de entrada, e todas essas impressoras são impressoras cartesianas tradicionais. Se você está em dúvida se a sua é uma cartesiana tradicional, pode deixar lá nos comentários que eu te respondo. Então, basicamente, se você seguir o que eu fiz lá no G-Code e seguir todas essas instruções de segurança, pronto, resolvido. Vai funcionar muito bem para você. E igual eu estava falando mais no início do vídeo também, para você prestar atenção, eu mostrei um monte de vasinho, não esse vasinho, mas um monte de vasinho mais ou menos desse tamanho, dessa cor, todos iguais. Eu fiz 20 e falei, agora eu vou parar porque senão vai ficar gastando filamento à toa. Eu já vi que funciona, imprimiu mais de um dia e meio sem dar problema, aí eu fui encerrei a produção, todos ficaram com qualidade. Eu coloquei vasinhos iguais, mas você pode gerar arquivos diferentes e colocar junto. Você pode fazer, por exemplo, o mesmo arquivo, pequeno, médio, grande, ou você pode colocar um arquivo de uma coisa com de outra coisa com de outra, não importa a quantidade de modelo. Eu fiz 20 iguais, mas se eu quisesse, eu poderia fazer 20 arquivos diferentes, tudo em loop, em sequência. Então, não precisa de ser arquivo igual, não precisa de ser mesmo tamanho, porque o que acontece? Ele não depende de ser um arquivo igual. O segredo aqui é a rotina de terminar a impressão e logo em seguida já iniciar outra. Eu criei é como se eu tivesse criado um arquivo com vários arquivos dentro. Aí a impressora não sabe o que está acontecendo. Na ideia da impressora, ela está chamando uma nova impressão. Só que ela não sabe ainda que ela ainda está dentro da mesma impressão. Então, só para te mostrar, não tem a limitação de ser a mesma coisa. Você pode, por exemplo, imagina que você está fazendo um letreiro. Imagina que a palavra 3D Legacy. Aí eu posso fatiar um arquivo com 3, com D, com L, com E, G, A, S, Y, C, Y. Eu posso pegar todas as letras e colocar para imprimir tudo de uma única vez. Fez uma letra, chama a próxima letra. Terminou, chama a próxima. Quando eu voltar aqui na impressora, vai estar a minha logo completa. Totalmente automatizada e sem precisar de toda hora ficar lá na impressora apertando um botão. Aí, pessoal, é o seguinte. Se gostou do conteúdo, me ajuda. Se inscreva no canal, clique em curtir e o mais importante de tudo, deixa algo escrito lá nos comentários. Isso me ajuda demais. Agora, caso você não esteja conseguindo fazer automação na sua impressora ou ainda esteja com algum tipo de dúvida, se você for inscrito lá na minha área de membros, eu vou disponibilizar o arquivo que eu utilizei e dependendo da sua impressora, eu vou também, se você tiver inscrito lá na área de membros, eu te ajudo a fazer a automação na sua, caso você não esteja conseguindo. E uma outra forma de auxiliar vocês também com um tipo de consultoria, nos links da descrição, eu coloquei esse vídeo em algumas plataformas de curso. Quem estiver adquirindo pelas plataformas de curso, eu também dou uma consultoria e explico de uma forma diferenciada e disponibilizo o arquivo, ou caso até necessário, eu pego o arquivo da sua impressora e modifico para você. Agora, gostou? Me acompanha, agradeço por assistir até aqui e até a próxima e espero que você faça ótimas impressões.